o milagre que mudou a vida de Eduardo. Eduardo tinha apenas 9 anos quando as manchas vermelhas começaram a aparecer em sua pele. Primeiro foram pequenos pontos no braço que coçavam sem parar. Sua mãe, Dona Maria, pensou que fosse alergia e passou um creme caseiro, mas as manchas só aumentavam. Em poucos dias elas se espalharam pelas pernas, costas e até no rosto do menino, formando feridas que ardiam como fogo. O médico do posto de saúde, depois de examinar Eduardo com preocupação, deu o diagnóstico: pitiríase liquenoide, uma doença de pele rara e dolorosa, que poderia durar meses ou até anos. Filho, vai doer, mas a gente vai tratar, disse o médico, receitando pomadas e remédios fortes. Mas as semanas passavam, e as feridas só pioravam. Eduardo não conseguia dormir de tanta coceira. Na escola as crianças olhavam com medo, e alguns até evitavam sentar perto dele. O menino, antes alegre e falante, começou a se isolar. Sua mãe, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, chorava à noite pedindo a Deus uma solução. Foi então que a vizinha Dona Rosa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, bateu à porta deles com uma cesta de pães caseiros. Maria, eu sei que o Eduardo está sofrendo. Por que você não leva ele na igreja? Lá a gente ora, e Deus ouve, disse ela com voz firme, mas cheia de compaixão. Dona Maria hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas o desespero falava mais alto. E se não adiantar nada, Dona Rosa? Se não adiantar, pelo menos você vai sair de lá com o coração mais leve. Na congregação, a gente não promete milagre, mas a gente acredita que Deus faz, respondeu a irmã, colocando a mão no ombro dela. No domingo seguinte, mãe e filho entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. O lugar era simples. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem enfeites, e um quadro com os dizeres Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social, cantavam hinos sem instrumentos, apenas com suas vozes unidas em harmonia. Eduardo, envergonhado pelas feridas visíveis no rosto, tentou se esconder atrás da mãe, mas uma irmã se aproximou com um sorriso. Deus te abençoe, meu filho. Você veio no lugar certo, disse ela, sem demonstrar nenhum sinal de repulsa pelas manchas. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com simplicidade. Ele leu um trecho da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. Depois veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam e Eduardo, mesmo sem entender direito, fez o mesmo. Ouviu vozes sinceras pedindo por cura, por família, por força. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de uma oração especial, Dona Maria levantou a mão trêmula. Meu filho está doente, irmão. Os médicos não estão conseguindo curar, disse ela com a voz embargada. O ancião chamou Eduardo à frente. O menino, nervoso, sentiu os olhares sobre si, mas desta vez não eram olhares de rejeição, e sim de compaixão. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com fé. Pai Celestial, tu que saraste os leprosos, que secaste as lágrimas dos que sofrem, olha para este menino. Se for da tua vontade, cura o Senhor. Em nome de Jesus. Os irmãos amém em coro, e Eduardo sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro do peito. Na semana seguinte, eles voltaram. E na outra também. Eduardo começou a participar dos cultos, mesmo com as feridas ainda presentes. As irmãs o abraçavam, os irmãos davam tapinhas nas suas costas, e ninguém nunca fez um comentário sobre sua aparência. Aos poucos ele foi entendendo que ali, naqueles momentos de oração e canto, havia algo maior do que a doença. Até que, no terceiro domingo, algo aconteceu. Era um culto como outro qualquer, hinos, leitura da palavra, orações. Mas quando o ancião anunciou que iria haver a Santa Ceia, Eduardo sentiu uma emoção diferente. Ele viu os irmãos passando o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, e ouviu as palavras: fazei isto em memória de mim. Quando foi sua vez de participar, ele segurou o pedacinho de pão com reverência. E então, enquanto orava em silêncio, sentiu um calor suave percorrer seu corpo. No dia seguinte, Dona Maria acordou Eduardo para a escola e, ao vê-lo, levou as mãos ao rosto. Meu Deus, Eduardo, olha suas pernas. O menino baixou os olhos e viu, as feridas estavam secando. As manchas vermelhas que antes ardiam, agora estavam pálidas como se estivessem desaparecendo. Em uma semana não restava quase nada. O médico, ao examiná-lo, ficou boquiaberto. Isso não tem explicação médica, disse ele, coçando a cabeça. Pitiríase liquenoide não some assim do nada. Mas Eduardo e sua mãe sabiam a explicação. No culto seguinte, eles deram o testemunho de pé, como é costume na congregação.
Eduardo, agora sem vergonha, falou com voz firme. Eu pedi a Jesus, e ele me curou. Não foi remédio, não foi médico. Foi Deus. Os irmãos glorificaram ao Senhor, e muitas lágrimas foram derramadas naquele dia. O tempo passou, e Eduardo cresceu na fé. Hoje, já adolescente, ele é batizado nas águas, como símbolo de sua entrega a Cristo. Sua mãe também se batizou, e as duas vidas foram transformadas. Mas o maior milagre não foi só a cura da pele, foi a certeza de que nos momentos mais escuros, Deus ouve o clamor dos que confiam nele. A lição que Eduardo aprendeu e que agora compartilha é esta: a fé não tira o sofrimento do caminho, mas dá força para caminhar. E às vezes, quando menos esperamos, Deus age de maneira tão poderosa que até os médicos ficam sem palavras. Na congregação cristã no Brasil, onde a simplicidade fala mais alto que os enfeites e a fé é mais forte que qualquer doença, Eduardo encontrou não só a cura, mas um lar espiritual. E isso, para ele, é o maior de todos os milagres. E foi nesse mesmo lar espiritual que Eduardo descobriu seu chamado. Depois de anos recebendo tanto amor e cuidado, sentiu no coração um desejo profundo de retribuir. Começou a servir como cooperador na congregação, ajudando nos cultos, visitando os enfermos e levando a mensagem de esperança que um dia havia transformado sua própria vida. Sua mãe, que antes vivia angustiada e sem direção, agora era uma das irmãs mais ativas. Ela contava seu testemunho com lágrimas nos olhos, mas também com um sorriso que só quem experimentou a mão de Deus pode ter. Eu quase perdi a fé quando vi meu filho sofrendo. Ela dizia. Mas Deus não só curou a pele dele, como curou meu coração. Hoje eu sei que não há dor que ele não possa transformar em bênção. Eduardo, por sua vez, não escondia as marcas que ainda restavam em seu corpo. Elas eram para ele um lembrete vivo do poder de Deus. Muitas pessoas perguntam por que não sumiram todas as manchas. Ele explicava com calma. Mas eu acho que Deus deixou algumas para que eu nunca esqueça de onde Ele me tirou. E para que outros saibam que mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele faz o impossível. Um dia, durante um culto de oração, um jovem chegou até ele chorando. Tinha uma doença de pele parecida e já havia desistido de buscar ajuda. Eduardo o abraçou, mostrou suas próprias marcas e disse: Deus não mudou. Se fez por mim, pode fazer por você também. Eles se ajoelharam juntos, e a congregação inteira se uniu em oração. Semanas depois, aquele jovem voltou radiante com a pele visivelmente melhorada. Não é só a pele, irmão, ele disse a Eduardo. É que agora eu tenho paz. A vida de Eduardo se tornou um ciclo de milagres. Cada pessoa que ele ajudava voltava com um testemunho novo, e cada testemunho fortalecia ainda mais sua fé. Ele aprendeu que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, são pequenas mudanças, um sorriso onde antes havia dor, uma esperança renascida onde só havia desespero. E assim, na simplicidade da congregação cristã no Brasil, entre hinos cantados com o coração e orações feitas com fé sincera, Eduardo entendeu que o maior milagre não era apenas ter sido curado, mas ter se tornado um instrumento nas mãos de Deus. Porque a fé, quando é verdadeira, não se guarda só para si. Ela se multiplica. E foi isso que ele fez, multiplicou esperança onde antes só havia sombra. Um dia, enquanto Eduardo ajudava a organizar os bancos da igreja antes do culto, um jovem chamado Lucas chegou até ele com os olhos cheios de lágrimas. Era um rapaz que poucos conheciam bem, mas que sempre aparecia nos cultos sozinho, sentando-se nos fundos, como se quisesse passar despercebido. Dessa vez, porém, ele não conseguiu se conter. Eu não aguento mais, irmão Eduardo disse com a voz trêmula. Minha mãe está muito doente, os médicos não dão mais esperança, e eu não sei o que fazer. Só vim aqui porque não tenho mais ninguém. Eduardo sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando ele mesmo havia chegado à igreja arrasado, sem forças, e como Deus o havia levantado. Colocou a mão no ombro de Lucas e disse com firmeza: Você veio ao lugar certo. Deus não desampara ninguém. Vamos orar juntos? Levou-o até um canto tranquilo do salão, onde os últimos raios de sol da tarde entravam pela janela, iluminando o chão de madeira já gastada pelo tempo. Ali, entre lágrimas e suspiros, Lucas contou que a mãe, uma mulher de fé, sempre havia sonhado em ver o filho firme na igreja, mas a doença a impedia até de sair de casa. Eduardo ouviu tudo em silêncio, sentindo que aquele era mais um momento em que Deus o usaria. Naquela noite no culto, quando o irmão que presidia pediu por pedidos de oração, Eduardo levantou a mão e compartilhou a dor de Lucas. Não deu detalhes íntimos, mas pediu que todos intercedessem por uma irmã em Cristo que estava enferma e por seu filho, que precisava de força. A congregação respondeu com um amém uníssono, e as vozes se elevaram em súplica.
No dia seguinte, Eduardo e 2 irmãos mais experientes foram até a casa de Lucas. O cheiro de remédios e a penumbra do quarto contrastavam com a paz que parecia envolver aquela mulher, apesar da fraqueza. Ela sorriu fraco quando os viu, e seus olhos brilharam ao reconhecer o hino que começaram a cantar baixinho: Jesus, refúgio da alma minha. Enquanto oravam, Eduardo sentiu uma presença divina tão forte que arrepios percorreram seu corpo. Quando abriu os olhos, a irmã já estava chorando, não de dor, mas de uma alegria que só quem experimenta um toque de Deus entende. Eu sei que vou sarar, ela disse, com uma voz que, apesar de fraca, transbordava certeza. Não pelos médicos, mas por ele. E assim foi. Não de imediato, não de forma espetacular como alguns poderiam esperar, mas dia após dia, a melhora veio. Primeiro, a febre cessou. Depois, ela conseguiu se sentar na cama sozinha. Em poucas semanas já estava no culto, sentada ao lado do filho, com as mãos levantadas em gratidão. Lucas, que antes olhava para o chão, agora sorria sem vergonha, abraçando os irmãos como se os conhecesse há anos. O milagre não parou por aí. Lucas, que trabalhava em um emprego que o afastava dos caminhos de Deus, recebeu uma proposta inesperada. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, o convidou para aprender um ofício. Preciso de alguém de confiança, disse ele. E Deus me mostrou que é você. Eduardo via tudo aquilo e seu coração transbordava. Não era ele quem operava aquelas mudanças, era Deus, usando pessoas comuns, em uma igreja simples, onde o que importava não eram palavras bonitas, mas corações sinceros. Cada vida transformada era como uma semente plantada que brotava e dava frutos além do que ele poderia imaginar. Certa manhã, enquanto ajudava a distribuir folhetos na porta da igreja, Eduardo viu uma família se aproximar. Um casal com 3 crianças pequenas, todos com roupas modestas, mas com um brilho nos olhos. O homem tímido segurou sua mão e disse: "Nós moramos perto da casa da irmã que foi curada. Ela nos contou tudo que Deus fez por ela e pelo filho. A gente quer conhecer esse Deus também." Eduardo sorriu, lembrando-se de quando ele mesmo havia chegado ali, cheio de dúvidas. Agora, era como se Deus o tivesse colocado naquela porta não por acaso, mas para ser um farol para quem ainda estava no escuro. "Entrem", disse, abrindo a porta com carinho. "Aqui, vocês vão encontrar o que procuram." E enquanto a família entrava, os hinos começavam a soar, e o cheiro de café recém-feito vinha da cozinha, aquele aroma familiar que para Eduardo já cheirava a milagre. Porque ele havia aprendido que na congregação cristã no Brasil, os maiores milagres não vinham com trovoadas ou sinais no céu, mas no silêncio de uma oração atendida, no abraço de um irmão que se torna família, e na certeza de que quando Deus está no meio do seu povo, até as coisas mais simples se tornam extraordinárias. A família entrou com passos lentos, como se o peso do mundo ainda os puxasse para trás. A mãe Maria apertava a mão da filha mais nova, uma menina de 8 anos chamada Sofia, que olhava tudo com olhos arredondados curiosos. O pai Carlos trazia no rosto as marcas de noites mal dormidas, o cansaço de quem havia lutado sozinho por muito tempo. Eles não sabiam o que esperar, mas algo naquele lugar, talvez a música, o sorriso de Eduardo ou até mesmo o cheiro de café, os fez respirar um pouco mais fundo, como se o ar ali dentro fosse diferente. Enquanto se sentavam nos bancos de madeira polida pelo tempo, uma irmã de véu branco se aproximou com um sorriso tranquilo. "Sejam bem-vindos", disse ela, entregando-lhes um inário. "Hoje é um dia especial. Deus preparou algo para vocês aqui." Maria segurou o inário com mãos trêmulas, como se aquele pequeno livro pudesse guardar respostas para perguntas que nem sabia formular. O culto começou, e as vozes dos irmãos se uniram em um só canto, forte e doce ao mesmo tempo. Sofia, que nunca havia visto tanta gente cantando assim, puxou a blusa da mãe e sussurrou: "Mãe, parece que eles estão falando com Deus de verdade." Maria não respondeu, mas uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Era como se aquelas palavras, aquelas melodias, estivessem alcançando um lugar dentro dela que há muito estava fechado. Quando o irmão que presidia o culto começou a falar sobre a fidelidade de Deus, Carlos sentiu algo estranho no peito. Não era dor, não era medo. Era como se uma mão invisível estivesse apertando levemente seu coração, como para dizer: "Você não está sozinho." Ele baixou a cabeça e as lágrimas que há anos não vinham começaram a cair sem que ele pudesse segurar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se uma carga imensa estivesse saindo de suas costas naquele exato momento. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mão e abraços sinceros, Eduardo se aproximou da família. "E aí, o que acharam?" perguntou com os olhos brilhando. Carlos engoliu em seco antes de responder: "Irmão, eu não sei explicar.
Mas sinto que algo mudou aqui dentro, disse, apontando para o peito. Como se Deus tivesse me visto. Eduardo sorriu, porque ele conhecia bem aquele sentimento. Isso é só o começo, disse. Deus não só te viu como já está trabalhando na sua vida. Vocês vieram aqui hoje por um motivo, e ele vai mostrar qual é. Nos dias que se seguiram, a família começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Cada culto era uma nova descoberta, cada oração uma semente plantada. Sofia, que antes era tímida, começou a sorrir mais, a brincar com as outras crianças na escola dominical. Maria, que carregava uma dor antiga no coração, encontrou nas irmãs mais velhas um colo para desabafar e palavras de consolo que pareciam vir diretamente do céu. E Carlos, que sempre havia sido o homem forte da casa, aprendeu que não havia vergonha em chorar, em pedir ajuda, em se ajoelhar e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Um domingo, durante um culto de oração, o irmão que liderava fez um pedido: se alguém aqui precisa de um milagre, que levante a mão. Maria hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou. Ela levantou a mão, trêmula. Imediatamente, irmãs se aproximaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, foram súplicas simples, cheias de fé, como as de um filho falando com o pai. E foi ali, entre aquelas mãos unidas e aquelas vozes sinceras, que Maria sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma paz, tão profunda que ela não tinha palavras para descrever, encheu seu ser. Era como se Deus estivesse dizendo: filha, eu estou aqui. Sempre estive. Quando ela abriu os olhos, as irmãs a abraçavam, e ela soube, sem sombra de dúvida, que sua vida nunca mais seria a mesma. E não foi. Os meses passaram, e a família que havia entrado na igreja arrastando os pés, cheia de dúvidas e feridas, agora caminhava com leveza. Carlos conseguiu um emprego estável, algo que há anos parecia impossível. Maria, que sofria com uma doença crônica, viu os médicos se surpreenderem com sua melhora inexplicável. Sofia, que antes tinha pesadelos, passou a dormir em paz, sonhando com anjos, como ela mesma contava pela manhã. E Eduardo? Ele continuava ali na porta recebendo mais pessoas, compartilhando sua história, porque havia entendido que os milagres não eram só para ele, eram para todos que tivessem coragem de entrar e crer. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas distantes contadas em livros antigos. Eles acontecem todos os dias, no perdão que reconcilia, na doença que some sem explicação, no coração que se enche de esperança quando já não havia mais nenhuma. Eles acontecem quando um homem, uma mulher ou uma criança descobrem que não importa quão escuro seja o caminho, há sempre uma luz acesa, e essa luz tem um nome: Jesus. E essa luz nunca se apaga. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Mariana chegou à igreja arrastando um peso que ninguém via, mas que a deixava curvada como se carregasse pedras nas costas. Ela tinha 24 anos, olhos fundos de tanto chorar e mãos que tremiam ao segurar a Bíblia que ganhará de uma irmã em Cristo meses antes. Mariana viera porque não aguentava mais. O médico havia dito que seu caso era grave, que as dores nas costas eram causadas por uma doença degenerativa na coluna, e que, com o tempo, ela poderia ficar paralisada. Os remédios já não faziam efeito, e a dor era tão forte que às vezes, ela desmaiava no meio da rua. Mas naquela noite, enquanto os hinos subiam ao céu e as vozes se uniam em súplica, Mariana sentiu algo diferente. Não era só a dor física, era uma angústia na alma, como se Deus estivesse lhe dizendo: filha, por que você desistiu de confiar em mim? Ela não tinha resposta, só lágrimas. E foi assim, chorando, que ela se ajoelhou no altar, sem forças nem para pedir, apenas balbuciando: Senhor, se o Senhor quiser. Os irmãos oraram por ela. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, e ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se alguém estivesse desatando nós invisíveis em suas costas. Quando se levantou, a dor ainda estava lá, mas mais leve. Talvez seja só a emoção, pensou. Mas na manhã seguinte, ao acordar, Mariana se sentou na cama sem gemer, sem precisar se apoiar na parede. Levou as mãos às costas, esperando encontrar a rigidez de sempre, e nada. Movimentou-se devagar, com medo de que a dor voltasse a qualquer momento. Mas não voltou. Ela correu para o espelho e se virou, tentando enxergar suas costas, como se a doença tivesse sumido como um fantasma ao amanhecer. E então fez algo que não fazia há meses. Abaixou-se para amarrar os sapatos. Sem dor. Sem medo. Quando chegou à igreja naquela noite, não foi arrastando os pés, mas correndo com a Bíblia apertada contra o peito e os olhos brilhando. Irmãos, Deus me curou, ela gritou antes mesmo de entrar. E as pessoas que a conheciam, que tinham visto seu sofrimento, caíram de joelhos porque sabiam. Aquilo não era coincidência.
Era Deus. Enquanto Mariana contava seu testemunho, do outro lado do salão, um casal idoso ouvia em silêncio, de mãos dadas. Seu Antônio e Dona Maria estavam na igreja havia mais de 40 anos, mas nos últimos tempos a fé deles tinha esmorecido. O filho deles, Pedro, havia se afastado de Deus depois de uma briga feia com o pai, anos atrás. As palavras duras ditas naquele dia tinham criado um abismo, e agora, mesmo morando na mesma cidade, eles mal se falavam. Dona Maria rezava todas as noites, pedindo a Deus que restaurasse sua família, mas o silêncio de Pedro doía mais que qualquer doença. Até que naquela noite depois do culto, enquanto as pessoas se abraçavam e compartilhavam alegrias, alguém bateu na porta da igreja. Era Pedro. Ele estava desarrumado, com olheiras e um cheiro de cerveja que não passava despercebido. Mas seus olhos não eram os de um bêbado. Eram os de um homem quebrado. Pai, mãe, ele gaguejou, sem coragem de olhar nos olhos deles. Eu não aguento mais assim. Eu preciso de ajuda. Seu Antônio não disse nada. Apenas abriu os braços. E quando o filho caiu neles, chorando como uma criança, Dona Maria soube. Aquele era o milagre pelo qual ela havia orado por tanto tempo. Não foi um raio, não foi um sinal no céu. Foi um coração amolecido, um perdão dado sem palavras, e uma família que depois de anos dividida, finalmente se reunia aos pés do altar. Porque na congregação, os milagres não escolhem idade, nem passado, nem tamanho do problema. Eles chegam para quem está disposto a se render. Para quem, como Sofia, Eduardo, Mariana e Pedro, entende que a porta da igreja não é só de madeira, é uma porta entreaberta para o céu. E do outro lado, tem alguém que não só ouve as orações como responde. Não sempre do jeito que a gente espera, não sempre na hora que a gente quer, mas sempre do jeito certo. Sempre no tempo certo. E assim, enquanto as luzes da igreja se apagavam naquela noite, e os últimos irmãos saíam cantando baixinho, uma certeza ficava no ar, como um perfume, que ali, entre aquelas quatro paredes, o impossível vira possível. Que ali Deus ainda fala, ainda cura, ainda perdoa. E que enquanto houver alguém disposto a entrar, a crer e a se ajoelhar, os milagres nunca vão parar. O milagre que não tinha nome. Sofia, que há anos carregava o diagnóstico de uma doença sem cura, sentiu algo estranho ao se levantar do banco. Uma calor suave percorreu suas costas, como se mãos invisíveis a envolvesse. Ao chegar em casa, o espelho revelou o impossível. As marcas roxas que sucavam sua pele, sinais da enfermidade, haviam desaparecido. Não por etapas, não por medicina, mas de uma vez. Como se nunca tivessem existido. Eduardo, o pai que há meses não conseguia perdoar o filho que o traíra, sentiu o coração amolecer durante a oração. Não foi um raio de luz, mas uma lembrança súbita. Ele também havia errado, também precisará de misericórdia. Ao abrir os olhos, soube que o perdão não era um favor ao filho, mas uma liberdade para si mesmo. Naquela noite ligou para Pedro, e as primeiras palavras foram um pedido de desculpas, não uma acusação. Mariana, a jovem que implorava por um emprego para sustentar a mãe doente, recebeu uma ligação no dia seguinte, uma vaga que nem sequer havia buscado, em um lugar onde suas habilidades seriam valorizadas. O salário? Exatamente o necessário para as medicações. Como você soube que eu precisava? Perguntou ao entrevistador. Ele sorriu. Alguém indicou você. Não sei quem. Pedro, o filho pródigo, sentiu um peso se desprender do peito ao ouvir a voz do pai. Não foram palavras mágicas, mas a certeza de que, apesar de tudo, ainda havia um lugar para ele. Um lugar chamado lar. A reflexão que fica. Milagres não são só curas instantâneas ou soluções espetaculares. Às vezes, são silêncios que se quebram, corações que se abrem, portas que se escancaram onde só havia paredes. Deus não age como um mágico, mas como um pai. Sabe que o verdadeiro milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem está nelas. A lição? A fé não é a certeza de que Deus fará o que pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que não entendamos. Sofia foi curada, Eduardo libertado, Mariana provida, Pedro restaurado. Mas o maior milagre não estava no que, mas no como. Todos tiveram que soltar suas próprias respostas, suas próprias exigências, para receber algo maior. E assim, enquanto a igreja ficava vazia, o eco das orações permanecia. Porque milagres não dependem de multidões, nem de altares reluzentes. Basta um coração disposto a dizer, aqui estou, faça em mim a tua vontade. E Ele sempre faz. Sempre.